Mas como é que esse tal desse Feng Shui chegou no Brasil? Né? Eu falei lá que 4, 5 mil anos atrás, os chineses começaram a observar na natureza e chegaram no que pode ou não pode de acordo com o Feng Shui. E como é que isso chegou no Brasil? Lá da China para o Brasil. E o negócio é o seguinte, tem um homem chamado Mestre Thomas Lin Yun, que é esse mestre aqui, que ele é nascido lá na China, em Pequim, tá? E para quem é meio curiosa, né, o que ele está fazendo com a mão ali? Quando ele tirava as fotos, né, porque ele já é falecido. Quando ele tirava as fotos, ele fazia esse gesto, né, um mudra, que representa a flor de lótus, que é o renascimento, né, toda a conotação da flor de lótus. Mas enfim, esse é o mestre Thomas Lin Yun. E aí ele nasceu em Pequim, na China, e estudou o Feng Shui, né? Lá o Feng Shui ele era uma tradição passada de pais para filhos, só homens, mulheres não podiam estudar Feng Shui na época, mas de pai para filho. E aí ele aprendeu o Feng Shui, só que determinada época ele acabou saindo da China. Ele passou pela Índia, passou pelo Tibete, passou por vários locais. E ele chegou nos Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos, ele começou a ensinar esse tal Feng Shui nas universidades dos Estados Unidos, da Europa também, mas principalmente dos Estados Unidos. Inclusive, ainda hoje tem 2 templos do mestre Thomas Lin lá nos Estados Unidos. Um na região da Califórnia e outro em Nova York, tá? Tem 2 templos do mestre Thomas Lin, 2 templos de Feng Shui lá na Califórnia e em Nova York. E aí ele começou a ensinar esse Feng Shui nos Estados Unidos. Mas para ensinar esse Feng Shui nos Estados Unidos, ele teve que adaptar um pouco a aplicação do Feng Shui para as construções aqui do Ocidente, né? Só recapitulando, Ocidente e Oriente. Oriente é a parte lá onde tem a China, o Japão, a Índia, né? O lado de lá do mundo. Ocidente é para cá, onde fica Estados Unidos, as Américas, o Brasil. Então ele pegou uma técnica que era lá do Oriente e trouxe para o Ocidente. Então, nisso, ele precisou adaptar algumas coisas do Feng Shui para as construções do Ocidente. Porque eu não sei se vocês já foram lá para o Oriente, mas a construção é muito diferente. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar, conhecer vários lugares lá no Oriente, mas principalmente a Malásia, que é um país que ele tem 1/3 da população é chinesa. E eu fiquei durante alguns meses, acho que foram 4 meses que eu fiquei, num apartamento que era inteiro chinês. Inclusive, na própria construção, na numerologia do apartamento, do prédio em si, eu via muito dessas características chinesas e, principalmente, os sapatos, né? Os chineses, o que é muito comum, os chineses não entram, comum e famoso, né? Bastante gente sabe disso. Os chineses, eles não entram de sapato dentro da casa, porque ele traz a energia lá de fora do mundo para dentro da casa, essa sujeira energética, né? Então eles deixam o sapato para fora. E nesse prédio que eu fiquei hospedada lá na Malásia, todos os apartamentos, eles já tinham para fora, mesmo no hallzinho de entrada do apartamento, um armário. Já era da construção do prédio. Um armário para deixar a sapateira lá, uma sapateira para deixar os sapatos lá, né? Então, quando a gente estuda o Feng Shui lá na China, é uma coisa, porque as construções elas são de um jeito. Aqui no Brasil, quando a gente fala, não entra com o teu sapato em casa, a gente não tem um lugar específico para deixar o nosso sapato. A gente tem que deixar na lavanderia, na área de serviço, no nosso quarto, muitas vezes. Então, a gente tem que se adaptar à realidade aqui das nossas construções, que a gente não tem uma sapateira para fora na construção da nossa casa. Não é da tradição, não é da construção, não é da cultura, né, aqui do Ocidente ter isso. Então, esse é um exemplo bem visual, assim, para vocês saberem. Mas tem várias características que diferem as construções, as culturas, lá do Oriente para o Ocidente. Então, quando ele trouxe esse conhecimento lá da China para os Estados Unidos, ele precisou fazer alguma dessas adaptações. Por que eu estou explicando isso para vocês, dessas adaptações? Porque quando a gente vai estudar o Feng Shui, pelo menos eu achava dessa maneira. Feng Shui é Feng Shui. Se eu for estudar o Feng Shui no Brasil ou lá na China, é o mesmo Feng Shui. E, na verdade, não é exatamente assim. Existem várias escolas ou vertentes de Feng Shui que a gente chama.
Tem a escola da bússola, tem a escola das formas, tem a escola tradicional chinesa, tem a escola da intenção, né? E aí, quando eu comecei a estudar o Feng Shui e comecei a descobrir que existiam essas diferentes escolas, eu comecei a ver que se eu começasse a estudar só, buscar informação aleatória, ia ter alguém lá, um vídeo na internet de alguém falando sobre a escola tradicional, outra pessoa falando sobre a escola da bússola, outra pessoa falando sobre a escola da intenção. E se eu começasse a estudar um pouco de cada, eu ia estar me perdendo. É como se fosse o seguinte, tá? Feng Shui não tem nada a ver com religião, inclusive a gente já vai falar sobre isso. Mas é como se eu resolvesse, agora eu vou me aprofundar, né, na minha religião, nos meus estudos, na minha conexão, né? E aí eu vou segunda-feira na igreja católica, terça-feira na igreja budista, quarta-feira num centro umbanda, na quinta-feira enfim, né, na igreja evangélica, cada dia numa igreja. Os conceitos, eles vão se conflitar. A raiz de todas elas é a mesma, né? É a nossa evolução espiritual, a nossa conexão com o divino, o amor. A base de todas elas é a mesma. Mas os rituais, o que a gente faz, um adora os santos, outro não, um usa uma cor, outra pode cortar o cabelo, a outra não. Então se conflitam, né? Quando a gente vai aplicar isso, as diferentes vertentes das religiões, elas se conflitam. E a gente, isso pode ou isso não pode? Não estou entendendo. Será que pode ou não pode? E com o Feng Shui é a mesma coisa. Existem diferentes vertentes. Feng Shui não tem nada a ver com religião, só fiz essa comparação para vocês entenderem dessas diferentes escolas. Mas, se você começa a estudar uma escola, outra escola, uma escola, outra escola, aí você começa, mas isso pode ou isso não pode? Eu vi num vídeo que isso pode e outro livro está falando que isso não pode. Na revista está falando que isso pode, ali está falando que isso não pode. Porque existem diferentes escolas de Feng Shui. Então é importante vocês entenderem isso. Quando vocês forem começar a estudar, de não ficar pegando informações aleatórias de qualquer lugar. Primeiro se certificar qual é aquela escola, para ver se você está indo numa vertente, senão você vai ficar dando volta em volta do rabo, não vai sair do lugar, porque você vai, pode, não pode, pode, não pode, coloca o vaso, tira o vaso, coloca o espelho, tira o espelho, né? Vai ficar indo e voltando. Então é importante você entender que existem essas diferentes escolas de Feng Shui. E para vocês já saberem, a escola que eu estudo e ensino aqui para vocês é a escola do mestre Thomas Lin Yun, ou também conhecida como Escola da Intenção. Tem vários nomes, tá? Mas Escola do Mestre Thomas Lin Yun ou Escola da Intenção, vocês sabem que é a escola que eu estudo e que eu ensino aqui para vocês.